a gente vai dar uma diversificada aí nessas leituras, combinado? Oi, aqui é Thaís de Pronome Interrogativo e ultimamente eu tenho variado bastante as minhas leituras para países que são muito fora desse eixo, América do Norte ou Europa, ou países que estão dentro da nossa zona de conforto, e eu tenho encontrado histórias muito incríveis, muito únicas, que nos fazem refletir e principalmente conhecer novas culturas. E é isso que eu quero trazer para você hoje, uma lista com alguns livros que eu acho que você deveria ler, que é completamente fora aí dessa zona que a gente está sempre acostumado a ler, tá? E o primeiro livro que eu quero te indicar é Querida Combine, e eu confesso que essa minha edição aqui é muito fofinha e muito apaixonante, e eu quero outro livro dessa autora aqui também. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história da Keiko, que se passa em Tóquio, e ela trabalha numa loja de conveniência, numa Combine. E a gente vai ver muito dessa dinâmica social que está ao redor da Keiko. Por quê? Porque ela vai ter um emprego que não é muito bem quisto, talvez, pela família dela ou pelas pessoas da sociedade, só que a gente vai descobrir aos poucos o que ela pensa disso tudo e também como as pessoas a veem. Então a gente vai ver uma história que é permeada por questões de casamento, questões sociais, o emprego ideal. Por que você trabalha tanto tempo nessa empresa? Por que você não muda de emprego? Por que você não cresce? E a gente vai ver ao longo da história todos os sentimentos da própria Keiko, como ela se vê, e muitas questões do passado dela e algumas questões que vão fazer com que a gente pense sobre a própria Keiko e coisas que a gente deveria perceber, as pessoas deveriam perceber, só que quando a gente tá lendo, a gente percebe e a gente simplesmente quer gritar para essas pessoas que olha o que tá acontecendo com essa mulher, olha como ela é, e perceba por que ela tá fazendo essas coisas. Então foi um livro que me deixou muito angustiada ao mesmo tempo, apesar da minha capa ser muito fofinha, mas foi um livro que me fez refletir muito sobre essa questão toda de felicidade e estar no lugar que você quer estar e estar bem consigo, né? Então esse foi um livro que me fez refletir muito. Eu nem marquei ele, na verdade eu escrevi nele. Se eu conseguir mostrar, eu mostro com um zoom pra você, porque eu escrevi muita coisa, marquei muita coisa, e é um livro que eu quero muito revisitar em algum momento. Outro livro que eu quero te indicar é Kim Ji-young, nascida em 1982, e esse livro aqui eu já falei sobre ele no canal, e é um livro que a gente vai acompanhar a história de Kim Ji-young, que é uma mulher nos seus 30 anos, que ela tem ali uma filha pequena e ela acaba tendo um comportamento diferente, que ela começa a imitar mulheres que passaram pela vida dela. E é uma história que vai muito além do que a gente possa imaginar. É uma história muito profunda, especialmente para você que é mulher. E eu falei muito mais no vídeo que eu explorei essa história aqui, porque existe toda uma história por trás do motivo da publicação desse livro aqui. Existe uma notícia de feminicídio, né, basicamente, e a gente acaba encontrando nessa história aqui não pequenas, talvez seja a melhor escolha de palavra, mas agressões diárias que as mulheres sofrem porque elas precisam engravidar, porque a sociedade tem uma visão da figura feminina, que a figura feminina precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, enfim. E é um livro muito poderoso, é um livro que você, por ser mulher, talvez vai te deixar muito mal, mas é um livro muito necessário e mostra esse retrato da sociedade, especialmente a sociedade coreana aqui. E eu vou deixar nos cards o link onde eu falo mais sobre o livro, e aí você pode entender um pouquinho mais sobre a história e outros elementos que ela traz, mas basicamente é isso que eu te falei. O Diário de Nisha é também um outro livro que eu gostaria muito de te indicar, e esse livro aqui, além de ter uma história incrível, que é narrada num formato de diário, eu acabei descobrindo um fato histórico que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é a partição da Índia. Você já ouviu falar da partição da Índia? Se você não ouviu, você não está só, porque muita gente nunca ouviu falar sobre esse fato histórico que afetou a vida de muçulmanos, de hindus, de sikhs e muitas outras pessoas ali na Índia, e que continua de certa forma afetando, porque em 1947, se eu não me engano, eles acabaram sendo meio que liberados do poder dos britânicos, e essas pessoas começaram a entrar em conflito, e isso acarretou em muitas e muitas mortes. E é basicamente isso que a gente vai ter aqui nessa história.
gente vai ter a Nisha contando em seu diário, conversando com a mãe dela, as coisas que estão acontecendo com ela e o porquê dela precisar fugir. Na verdade, ela vai tentar entender o motivo dela ter que fugir de onde ela mora. E a gente vai ver tudo isso acontecendo pelo olhar de uma criança extremamente jovem. E assim, foi um livro que mexeu muito comigo, foi um livro que me abriu os olhos para esse fato que eu nunca tinha ouvido falar. E curiosamente, esses dias eu tava ouvindo um podcast que se chama Bubble Tea and Books, se eu não me engano. Eu vou deixar o link para esse podcast aqui no box de descrição. E eles estavam falando sobre livros que tem como pano de fundo a partição da Índia. E eles, curiosamente, sendo britânicos do Reino Unido, nunca tinham ouvido falar sobre isso. O que é mais bizarro ainda. Então, esse livro aqui, se você gostou de O Diário de Anne Frank, ele tem uma pegada muito similar. E foi uma história que me emocionou muito, que me ensinou muito, não apenas sobre a cultura em si, mas também sobre esse fato que afetou muita gente, né? O que me faz mencionar também A Pintora de Henna, um livro que me emocionou muito e me ensinou demais. A gente vai ter a história da Lakshmi, uma mulher de 17 anos que acaba fugindo de um casamento arranjado e abusivo e ela vai para Jaipur. E ali ela consegue criar toda essa independência dela, fazendo exatamente essa pintura de henna dela. Mas o mais interessante desse livro aqui é que a gente vai entender qual é o conceito que existe por trás, a importância que existe por trás dessas pinturas de henna que são produzidas e, além do mais, outras questões culturais que a gente talvez não faça ideia. Só que a vida da Lakshmi acaba virando aí de ponta cabeça quando ela encontra uma jovenzinha que aparentemente é irmã dela, que ela nunca tinha ouvido falar, só que vai colocar algumas coisas que ela construiu em risco. Foi uma história que me emocionou muito, que mexeu muito comigo e eu quero reler, porque, assim, tem um segundo livro, que na verdade não é continuação, é a história de uma personagem daqui desse livro também, que eu quero dar uma refrescada na memória antes de ler esse outro livro. Então, fica a indicação, é perfeito. A Alka Joshi é uma autora muito consciente e consegue trazer uma mensagem de uma forma muito única. Eu fiquei apaixonada por esse livro. Eu sei que eu falei sobre um monte de livro que fala aí sobre questões muito reais, né? Muito palpáveis que estão ali logo ao seu lado, mas eu também queria indicar The Pop War, e eu sei que esse livro ainda não foi lançado no Brasil, mas eu diria pra você ficar de olho, porque muito em breve, provavelmente a gente vai ter o lançamento dele, combinado. E The Pop War vai contar a história da Rin, e ela acaba enfrentando ali um teste pra conseguir entrar numa academia, e ela passa por muita coisa até conseguir passar por esse teste. Isso não é spoiler, tá na sinopse, mas essas coisas que ela passa, você nem imagina o que ela precisaria enfrentar. Enfim, a grande questão é que ela tem uma pele mais escura, então ela acaba sofrendo um preconceito ali nesse local onde ela tá, e muitas pessoas não a querem ali justamente por isso. Então esse livro aqui, ele vai trazer muitas questões da história asiática, principalmente a guerra do sino japonês, e também como essa questão da papoula também afetou a vida de muitas pessoas aqui. Então, apesar de ser uma fantasia, a gente tem muitos elementos que a gente também não fazia ideia, guerras que a gente nunca tinha imaginado e questões que talvez sejam importantes da gente olhar mais a fundo. Mas eu acho que o mais legal disso tudo é que é uma fantasia, então a gente vai ver tudo isso de uma forma um pouquinho mais sutil, que às vezes a gente precisa ficar de olho, sabe? Eu também não poderia deixar de indicar Gótico Mexicano, que foi uma história que eu gostei muito, e aqui a gente tem uma personagem muito forte, que é a Naomi, e eu fiquei apaixonada por ela. A gente vai ver aqui nesse livro toda a questão da sociedade ali do México nos anos 50, então a gente vai ver muitas coisas culturais, muitos costumes, mas também é uma história permeada por questões muito tensas, por coisas que a Naomi vai ter que enfrentar. Ela vai querer proteger a prima dela, só que coisas vão acontecer. Ela vai pra uma casa onde existem ali sonhos que acabam invadindo a mente dela, e é uma história muito bem desenvolvida. Eu fiquei muito apaixonada por esse livro, sério, e a Naomi é uma das minhas personagens favoritas. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de te indicar Five Little Indians. E eu sei que eu falei que era pra sair desse eixo, América do Norte, mas esse livro aqui se passa no Canadá, mas você
você vai entender por que eu quero te indicar ele. Se você lê em inglês e gostaria de conhecer mais a fundo questões do Canadá, eu realmente te indico esse livro aqui, porque aqui nessa história nós vamos conhecer 5 personagens que são de povos indígenas do Canadá e são pessoas que foram afetadas pelas escolas residenciais que foram criadas aqui. Você vai me perguntar, Thaís, o que são essas escolas residenciais? Aqui no Canadá houve um período onde criaram essas escolas residenciais e elas funcionaram, se eu não me engano, até 1947, onde era obrigatório quando a criança completasse 7 anos, se eu não me engano, e crianças de povos indígenas que elas fossem enviadas para essas escolas. E o que era feito nessas escolas? Recentemente encontraram corpos de crianças enterrados nos terrenos dessas escolas. E aí aqui a gente vai ver tudo o que aconteceu com muitas crianças e como essas pessoas hoje em dia talvez estão, porque faz pouquíssimo tempo que isso aconteceu. Esse livro aqui foi muito intenso pra mim porque eu tô aqui, né? E é muito triste ver esse lado da história, como essas pessoas viveram e as consequências disso tudo para a vida delas. Então assim, eu tenho certeza que esse livro não vai ser lançado no Brasil, mas se você tem curiosidade de compreender mais essa história, eu diria realmente para você ler esse livro aqui. Desses livros que eu te mostrei, quais deles você já leu? Quais deles você já ouviu falar? Ou quais deles você gostaria muito de ler? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Eu espero que você tenha gostado dessas indicações de livros completamente diferentes, porque são livros que eu gostei muito, são livros que eu li recentemente, mas que eu talvez já tenha falado sobre eles, só que eu gostaria de dar uma reforçada aqui também, né? Porque é sempre importante lembrar de livros que saem da nossa zona de conforto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, continua assistindo um outro que vai aparecer aqui na tela, porque ele vai ser muito legal pra você também. E essa galera que tá aparecendo aqui na tela são os apoiadores do Catarse, então se você quiser assinar e ter conteúdo exclusivo, assine. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!